Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa é a nossa segunda aula do mês de julho e o tema da nossa aula é o valor da salvação. E o assunto é a parábola da rede. Para esta aula, eu tenho algumas sugestões aqui de recursos. Eu vou usar a Bíblia, né, que foi um recurso construído, e a gente pode trocar o material. Normalmente a gente pode reutilizar, tá vendo? Colando aqui com fita adesiva, nós podemos trocar o tema, trocar o assunto da aula. Então é um recurso que pode ser reutilizado. Eu poderia usar, vai fazer um pouco de barulho aqui, esses peixinhos aqui, que a gente encontra normalmente em casas de festas. Daria até para poder fazer, né, uma aula mais dinâmica por conta do som que ele emite. A rede normalmente a gente encontra em feiras, vem com frutas, né, em mercados, pode ser reutilizada. Tem também na casa de festas esses peixinhos aqui, que também pode ser utilizados caso os irmãos não queiram produzir, né, os peixinhos. Mas para esta aula eu fiz os peixinhos de feltro. E aí eu usei aqui na pontinha um clipezinho colorido, tá vendo? Por quê? Porque eu pude distribuir para as crianças como lembrancinha e trabalhar alguns movimentos finos com eles. Coordenação motora. Como eu trabalho com a classe de bebês, normalmente eu produzi esse material para poder trabalhar com as crianças esses movimentos mais delicados. Trabalhando ali com a pesca mesmo, como se fosse a pesca com imã na ponta, né? Uma varetinha com imã na ponta, para que as crianças pudessem fazer a pesca ali com a varinha. Então, como eu fiz a lembrancinha usando esse recurso, eu produzi outros peixinhos para poder usar na aula. Eu amarrei os peixinhos numa fita de nylon, que quando eu puxasse a rede, eu poderia puxar os peixes juntos, exemplificando ali para eles, tá? O barquinho, que pode também ser montado, desmontado, né? Facilita também o transporte, para mostrar como que acontecia a pesca, né? Como esses discípulos que eram pescadores, eles poderiam ali, né, utilizar a rede. Eles usavam a rede ali, que foi a última parábola que você nos deixou. Você nos deixou 7 parábolas. E essa 7ª parábola é a parábola da rede. E o Senhor falava ali com homens que conheciam de pesca. Isso é muito interessante, porque o Senhor ele facilitou ali para que eles pudessem compreender a mensagem. Ele deu acessibilidade àquelas pessoas, para que elas pudessem compreender o que ele gostaria de passar para aqueles homens, né? E ele nos deixou um ensinamento através dessa parábola, assim como ele deixou para os discípulos naquela época. O maior recurso que eu tenho, e eu vou utilizar, é a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra com eles, se possível pedir para repetir. Eu tenho também aqui o cesto, mostrando quando eles faziam a separação, porque na rede vinha toda a espécie de peixe, eles poderiam fazer a separação dos bons e dos ruins. Eu tenho aqui o coração cheio e o coração vazio. E eu posso ter um recurso também móvel, que é uma biblinha feita de isopor, recoberta aqui com EVA. Agora nós vamos começar a nossa aula, tá? Nós vamos ler a palavra de Deus, que fica lá em Mateus, capítulo 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e se apanha toda a qualidade de peixes. Amém? Eu vou usar o nível 3 de suporte, que é o material que fica disponibilizado no site da ICES, e fica lá na parte, né, da acessibilidade. São 5 níveis de suporte, eu estou usando o nível de suporte 1. É uma criança que não depende de uma aula bem reduzida. Ela pode ter uma aula mais complexa, com mais recursos, uma aula mais extensiva. Amém? E o nível de suporte 5, vamos lembrar, é aquele que a criança precisa de uma redução na informação, porque ela compreende com menos informação. Ela precisa de uma mensagem mais direta e repetitiva. Eu vou usar uma mais extensiva, amém? Então vamos lá. Sempre usando os pictogramas, né? Que é aquela linguagem mais direta. Nós já lemos a palavra e o Senhor, ele quer nos deixar um ensinamento através dessa parábola da rede. Jesus, ele deu o exemplo da rede para os discípulos. Ele falou que o reino dos céus ele é semelhante a uma rede lançada ao mar, que vem toda a espécie de peixes, né? O que o Senhor quis dizer? Que quando era lançado a rede, poderiam vir peixes ruins, peixes bons, não é isso?
Mas quando se lança a rede, a expectativa é que venham peixes. E aí, durante o processo, haverá uma separação dos peixes bons para os peixes ruins. E o Senhor falava isso com quem? Falava com os seus discípulos. Eles eram pescadores e aí eles entendiam o que significava lançar a rede e o que significava vir aqueles peixes todos. Mas o que o Senhor quer nos ensinar? O Senhor quer nos ensinar que o mar, ele é o mundo. Ou seja, lá tem diversos peixes que são as pessoas. Essas pessoas, quando a gente lança a rede, elas poderão vir para o reino dos céus. Mas entre essas pessoas, poderá haver pessoas que não querem servir ao Senhor, que não se dispuseram a abrir os seus corações para o Senhor. E essas são chamadas de peixes ruins. São aquelas que não querem servir a Deus. E aquelas que querem servir a Deus são conhecidas como os peixes bons. Nós somos os peixes bons porque nós ouvimos a palavra do Senhor e nós obedecemos. Nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. E nós somos considerados os peixes bons. Que quando separados, olha, eles são separados. Os bons dos ruins. Que quando são separados, esses são os que vão morar no céu com o Senhor. Então, exemplificando as nossas vidas, que aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Glória a Deus. Quando a rede é lançada, é o Evangelho que está sendo pregado. É a palavra de Deus que está sendo anunciada para todas as pessoas. O Senhor tem uma salvação para todos. Glória a Deus, olha aqui. Mas aqueles que aceitam o Senhor, os seus corações são preenchidos com a presença do Senhor, eles deixam de ter o coração vazio porque eles ouviram e obedeceram a voz do Senhor. Esses são os peixes bons. Os peixes ruins, eles não obedecem à voz do Senhor. Olha como é o coração deles, vazio. A palavra diz, quer exemplificar para nós, que quando nós lançamos a rede, nós estamos evangelizando. O mundo está podendo ouvir a palavra do Senhor. Olha, a palavra está chegando a todas as pessoas. Hoje nós temos o satélite, hoje nós temos as evangelizações, as serenatas, as cantatas. Nós podemos falar do Senhor para as pessoas das nossas escolas, falar para os nossos vizinhos, colegas. A gente pode lançar a rede, evangelizar. Todas as pessoas poderão ouvir a voz do Senhor. E aqueles que ouvem e obedecem são os peixes bons que vieram na rede. Olha, os peixes, eles não são iguais. A gente pode ter peixes diferentes, tá vendo? Vamos ver aqui? Olha, nós temos peixes de várias características. Nós temos aqueles que ouvirão, que são as pessoas que ouvirão a palavra do Senhor, e nós temos aquelas que não farão questão de ouvir a voz do Senhor, não servirão ao Senhor. Mas nós não podemos ficar tristes com isso. Quando a gente convida um coleguinha para vir à igreja, a gente convida um vizinho, um amigo, um parente, a nossa esperança é que todos aceitem o Senhor como Salvador. Mas se isso não acontecer, não podemos ficar tristes. A gente tem que continuar orando por eles. Continuar fazendo o quê? Evangelizando, lançando a rede. Porque o Senhor vai alcançar esses corações. Nós cremos, em nome de Jesus, que todos serão alcançados. Quando a gente fala de evangelizar, levar a palavra, é para todos. Olha, é como se a gente tivesse, uma lição diária, que é falar do Senhor. Nós podemos falar do Senhor nas nossas escolas, com os nossos amigos, através das redes sociais. Glória a Deus. Hoje nós temos, várias formas de falar do Senhor. Todos ouvirão a voz do Senhor porque nós somos evangelistas. Nós que somos os peixes bons, entendemos a voz do Senhor, obedecemos e nos tornamos evangelistas, levamos a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele vai alcançar. E aí, qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que todos aceitem o Senhor. Venham para a igreja, tenham seus corações preenchidos, não é isso? Ouçam a voz do Senhor. Mas alguns não aceitarão. Mas olha, a nossa função é continuar falando do Senhor. É continuar evangelizando. Para que o Senhor possa operar através das nossas vidas, para que todos possam ser alcançados. Glória a Deus por isso, E o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que falar do Senhor é um privilégio. Evangelizar é uma bênção. Nós recebemos esse chamado de levar a palavra do Senhor a todos
como, né, os discípulos naquela época aprenderam e fizeram. Eles sabiam que era lançar uma rede mesmo, uma rede física, né? Eles eram pescadores. Mas eles aprenderam a lançar a palavra de Deus. E através dos discípulos, muitos foram alcançados. E nós também hoje somos chamados para isso. Nós somos chamados para lançar a palavra do Senhor, para levar o evangelho a toda criatura. Que maravilha! O mundo precisa ouvir a voz do Senhor. E o Senhor quer nos usar para isso. Nós somos os peixes bons e fomos alcançados. Mas ainda há muitos a serem alcançados neste mundo. Ao final, irmãos, os irmãos podem usar atividades de pareamento. Aqui, ó, seria essa parte que pode ser recortada com a família ou na própria classe, para colar aqui nas imagens. E existe também outros tipos de atividades disponibilizados no site, que é de marcar, de sublinhar, né, de circular. E isso pode ser um facilitador, né, na compreensão das pessoas que precisam de um acesso mais direto à palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.